mais do que nunca, a assessoria para a empresa se tornou essencial. Tanto os trabalhadores quanto os empresários, assim como a tal direita e esquerda, eu acho que o debate está muito superficial. O trabalhador contra o empresário, a direita contra a esquerda. E não é. O trabalhador merece, sim, uma qualidade de vida, mas nós temos que entender também que o empresário já está trabalhando no limite. Nós temos que trazer uma cultura de cooperação da empresa com o trabalhador. Nós temos que parar de focar em tempo de trabalho. Nós temos que focar em produtividade. Mas nós temos condições de aumentar essa produtividade? É o tempo de nós termos essa redução da jornada de trabalho? Fala, galera do Indústria Sem Limite, estamos começando mais um episódio hoje, um episódio diferente hoje, onde tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Com certeza, Não né? é? Mas antes disso, não esquece de Curtir, compartilhar, seguir o nosso seguir canal. o nosso canal, claro. Né? Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha para você não perder nenhuma novidade, que essa de hoje é diferente. É diferente. Né? Até antes dessa apresentação, tem um negócio legal lá, que eu estava vendo hoje, a gente tem um canal de cortes também. Então, se o pessoal, por exemplo, está interessado em conhecer o nosso podcast, digita lá no YouTube, Cortes do Indústria, e aí vocês vão entrar lá, tem uma série de cortes dos assuntos que pode ser que seja mais interessante, aí você volta no nosso canal, curte, clica de novo, aciona a notificação, e aí você pode assistir o episódio à vontade que você quiser. É isso aí. Certo? É isso aí. Então não perde essa oportunidade de agregar conhecimento para sua vida. Indústria Sem Limite. É isso aí. E continuando, voltando para essa parte de convidados interessantes, inteligentes e assuntos interessantes. Hoje o assunto é forte. É forte. É Muito forte. forte. Hoje a gente vai falar de direitos trabalhistas. Uau. Que é uma grande dúvida aí de todo mundo, tanto do empreendedor quanto do funcionário também. Funcionário, exatamente. E para conversar com a gente hoje, a gente está recebendo aqui a doutora Tânia Cristina Reale. Muito obrigado pela presença, doutor. Doutora, muito obrigado. Eu quem agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. E eu espero poder contribuir com esse bate-papo. Com certeza. Eu tenho certeza que vai contribuir muito. Muito bom. Então vamos começar então? Bora. Doutora, sem falsa modéstia, apresente-se para nós, por favor. Bem, eu sou advogada com especialização em Direito do Trabalho, também com especialização em Direito Previdenciário. Tenho também especialização em Direito Civil e Direito do Processo Civil, mas esse conhecimento eu trago basicamente para dentro do Direito do Trabalho, né? Tenho uma atuação de tempo superior a 16 anos de trabalho tanto no litigioso quanto na questão preventiva, defendendo tanto o empresário, geralmente a pequena empresa, microempresário, tenho uma preferência por essa ala do trabalho, e defendo também, faço a defesa dos direitos do trabalhador. Tá certo, doutora. Assim, para a gente começar, né, tem um assunto que muita gente fala, muita gente... você escuta muito falar, tenho certeza que você também, Vitor, que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, sempre defende o trabalhador. É verdade? Olha, a CLT ela é uma legislação protetiva, assim como o Código de Defesa do Consumidor. Então, qual que foi a intenção do legislador quando ele foi feita a CLT? Nivelar as desigualdades, porque o poder patronal é muito superior ao do trabalho. Então, ele tentou nivelar essas desigualdades. Mas é o seguinte, o segredo é o conhecimento do que diz a legislação. Existem a parte protetiva, sim, algumas garantias, a CLT traz diversas garantias, tem muitos direitos ali ao trabalhador, mas ela não prejudica em nada o empresário, desde que o empresário conheça ou busque uma assessoria e aplique as regras que ali estão, ele passa a ter uma certa segurança. O problema maior que nós temos aqui é que existe muita informalidade. Muitas empresas, elas ainda estão trabalhando na informalidade. Por exemplo, vão conceder umas férias, sabemos que as férias, para ser concedida, ela tem que ser comunicada com 30 dias de antecedência.
Mas esse comunicado com 30 dias de antecedência, ele tem que ser formalizado, você tem que ter um comunicado escrito, formalizado, esse documento tem que ser guardado. Se você parte para a informalidade e não tem esse documento guardado, você pode ter um passivo trabalhista. Então, a questão da CLT é que ela traz regras para direitos para o trabalhador e regras para o empregador. Se o empregador conhecer as regras e seguir essas regras, então está mais ou menos em nível de igualdade. O legal é que a gente tem, então, a CLT, ela vai prevenir o empregador e ela vai apoiar, defender também, vai prevenir o empregador e apoiar e defender o contratado, né? O prestador de serviço, o trabalhador em si, né? A gente às vezes ouve dizer o seguinte, mas não é injusto? Injusto é a regra que você não conhece. A partir do momento que você tem uma legislação que traz a regra, o que está previsto ali é o justo. Então, o trabalhador tem que conhecer os seus direitos para poder exigir os seus direitos. O empresário tem que conhecer as suas obrigações, os seus deveres, para ele cumprindo isso, aí fica tudo... E é um grande desafio para você também atuar dos dois lados. Hoje a gente vê muito o advogado trabalhista voltado pro empregado, né? Essa parte do seu trabalho de assessoria, então você entende, né, numa uma mediação, uma audiência, você entende os dois lados. Então esse conhecimento é muito importante. Né? A gente ouve muito isso, né? Mas você defende o trabalhador ou você defende o empregador? O meu entendimento é o seguinte, a regra é uma só. Você tem a CLT, que é a regra principal que nós temos no direito do trabalho, você tem a Constituição Federal e algumas leis esparsas, tem a jurisprudência. Se você conhece a legislação, você sabe qual é o direito do trabalhador e você conhece quais são as obrigações do empregador. Não tem nada de novo. Tudo está ali. Você tendo um conhecimento sobre isso, você tem plena condição de assessorar o empresário, assim como você tem condições de assessorar o trabalhador. O que acontece? Talvez, se você tiver um foco só pelo lado do trabalhador, às vezes, até para poder defender o trabalhador, você não sabe como chegar na empresa. E, ao mesmo tempo, o meu entendimento é o seguinte, se você focar somente na questão empresarial, às vezes você não verifica a estratégia do outro lado. Eu acho que você analisar de forma ampla, né, no direito, tudo que você vê de forma ampla, acaba te ajudando. Quando você restringe muito, pode ser até mais prejudicial. Eu acho que, assim, claro, né, pautar só no direito do trabalho, todas as regras de trabalho, de forma ampla, pode até auxiliar. Mas é mais fácil assessorar uma empresa ou um trabalhador? Depende. Assim, não tem essa regra. Porque algumas empresas, elas são fáceis de assessorar. Né? A pessoa está ali determinada, querendo fazer de forma correta, você não tem essa dificuldade. Algumas empresas... Que vai muito de querer fazer o certo. Querer fazer o certo. Às vezes, tem muito o achismo, né? Aquela situação. Hoje nós temos muita informação, nem todas as informações são corretas. Então, às vezes, tanto o trabalhador, quando quer mover um processo, quanto o empresário, quando você vai prestar uma assessoria, ele vem já com uma ideia formada. E, às vezes, aquela ideia formada dele não é exatamente... Né, às vezes você tem que chegar e dizer um não ali, tanto para o empregado como para o empregador. Então, às vezes, lidar com essa ideia formada e, às vezes, essa resistência em aceitar quando você diz que uma coisa tem que ser certa, nós temos muitas empresas que ainda é no fio do bigode, muita informalidade. Então, quando você chega e fala como tem que ser, às vezes eles acham que não funciona assim, que não é dessa forma. Então, mudar a cultura dentro da empresa ou tentar dizer para o trabalhador, às vezes, que aquele direito que ele acha que ele tem, na realidade, ele não tem aquele direito, os dois lados ali, às vezes, enfrentamos algumas dificuldades. Normalmente, quando chega para a intenção de judicializar uma ação, normalmente a pessoa, tanto o empregado quanto o empregador, normalmente procura no Google, né? A gente chega com essa informação de Google, ou não, doutor, eu vi que eu tenho direito. Esse aí é complicado. Você acha que hoje a gente tem alguma forma de popularizar essa informação? Como que eu posso fazer essa pergunta? Não digo popularizar, mas tornar mais acessível. Tornar mais acessível essa informação, esse conhecimento sobre por direito exemplo, do trabalho. Um dos viés nosso aqui do podcast, né,
é trazer esse tipo de informação de uma forma mais, vamos dizer assim, desconstruída. Na verdade, esse foi o objetivo desse podcast. Exatamente. Né? Na realidade, é o seguinte, tudo mais hoje nós temos muita informação. Muita informação. E nós temos informações sérias e nós temos muitas informações equivocadas. Hoje, aqui pegando a questão, por exemplo, das redes sociais, às vezes você tem pessoas, tirando a questão do direito, né? Às vezes você tem pessoas passando receitas médicas, tratamentos médicos, não tem conhecimento nenhum em medicina. E o mesmo acontece no direito. Então, nós temos muitas informações. O que seria interessante seriam as pessoas procurarem informações qualificadas, sites sérios para verificar. Mas, sim, situações como essa de um podcast, onde às vezes a gente traz situações e informações, a gente pode trazer um raciocínio crítico, pode trazer um debate, e a pessoa pode ter, sim, inclusive isso aqui, que eu me dispus a fazer, de participar desse podcast, é muito importante no direito, porque o direito, ele tem que cumprir uma função social, e quando nós estamos aqui conversando e levando a informação tanto para o empresário, quanto a informação para o trabalhador, nós estamos cumprindo a função social do direito. Muito importante. Muito importante. Não imaginávamos que estávamos fazendo um bem tão grande. Tá vendo? Eu acho, assim, não sei, né, se já existe alguma empresa que faça, mas de repente uma cartilha simples, né, resumida de uma CLT de direitos e deveres. A Justiça do Trabalho já fez isso. Já tem? Inclusive, né, vou até fazer um elogio aqui, nós temos uma juíza do trabalho aqui na cidade de Rolândia, que ela fez uma cartilha, tá? E ela traduziu, tivemos alguns imigrantes, não recordo, venezuelanos, eu acho, não tenho certeza se foi nesse idioma, mas ela conseguiu traduzir o básico, eu achei uma iniciativa assim... Com certeza, estão trabalhando. A Patrícia, né, ali de Rolândia, assim, foi uma iniciativa perfeita, ela trouxe, porque as pessoas têm que ter conhecimento, né, tem que ter conhecimento. Nada impede que uma empresa faça isso, não tem conhecimento, né, tem regulamentos internos, algumas empresas, das quais eu até já participei, às vezes trazem aqueles 10 minutinhos antes de entrar, às vezes convidam algum advogado para trazer algumas informações já daquilo que eles entendem. Algumas empresas fazem isso, os 10 minutinhos antes de iniciar, pega ali alguns funcionários e uma pauta ali. Porque tem um contrato de trabalho, né, que fala das suas obrigações, é referente à sua função, né, o que você vai desempenhar. Mas isso é específico à função, né, normalmente. Mas tem algumas empresas, conheço situações em que estava... Assim, porque se o trabalhador, ele acha, às vezes, que tem um direito que ele não tem, e ele acha que está sendo tão lesado nesse direito, às vezes a insatisfação dele ali dentro pode contaminar os demais trabalhadores e cria um clima ruim. Vamos citar um exemplo aqui. Já me procuraram, tivemos o carnaval agora recente. Então, e aí, doutor, o carnaval é feriado ou não é feriado? Eu recebi ligações. Olha, o meu patrão quer que eu trabalhe no carnaval, está dizendo que eu tenho que trabalhar no carnaval. E aí? Então, como o patrão estava pedindo para trabalhar no carnaval, criou-se uma revolta ali entre os trabalhadores. É feriado, vou ter que trabalhar, não quero trabalhar no carnaval. E aí, o advogado tem que explicar para o trabalhador, olha, carnaval, em regra, ele não é um feriado. Claro, alguns municípios decretaram feriado sobre o carnaval. Mas a regra geral não é feriado. É a data comemorativa. Isso. Aí, para você chegar, às vezes, só o fato de você levar um advogado para em 5 minutos, uma palestrinha de 5 minutos, no intervalo, e orientar nesse sentido, aquela revolta, aquele ambiente hostil que estava dentro da empresa, acalma os ânimos. Tem coisas que às vezes é algo muito simples, né? Não é nada muito um evento, um mega evento. É um bate-papo com funcionário, é uma coisa legal, até para sugerir para as empresas, né? Esse lado da cartilha, de acessar essas cartilhas para distribuir. Se a gente conseguir até achar algum link, alguma coisa, a gente pode compartilhar aqui com o pessoal também. Sim, a gente pode deixar para você que tem interesse de saber, né? Às vezes está com alguma dúvida, está se sentindo lesado ou alguma coisa assim, a gente vai tentar, não prometo, tá? A gente vai tentar e vai deixar fixado aqui no comentário a gente achar. A gente vai pegar a informação, passar para o departamento jurídico, validando. Sim, né? Claro, lógico, para a gente passar uma informação de confiança, com né? certeza. E um exemplo de coisas assim que o funcionário ele acha que é um direito, mas não é.
Você consegue citar alguns exemplos? Eu citei agora, por exemplo, o feriado. O feriado do carnaval, né? Mas tem muitas situações. A parte das férias, que a gente estava até conversando antes, assim. Sim. Essa parte das férias tem esse aviso 30 dias antes, mas que a gente vê muito nas empresas é assim, tem esse período de 30 dias, mas dentro do dia a dia da empresa, muitas vezes vem uma data retroativa para você assinar e aí você assina, que eu já vi acontecer, já passou. Aí se foge da questão do silêncio, aí então, a gente já entrou no caminho da ilegalidade. Vem a data lá retroativa, você assina, tá de acordo. Mas como que funciona, então, o aviso de férias? Como que ele deve ser, o caminho para... Eu, para essas férias, falo, quero tirar férias em tal data, ou a empresa que vai falar assim, não, no cronograma, no planejamento, suas férias... As férias, ela é uma liberalidade do empregador. Uhum. Quem vai definir a data das férias é o empregador, tá? E pode ter um bom senso ali também, mas quem define a data das férias é o empregador conforme a necessidade da empresa. Mas aquilo que nós estávamos comentando, tem regra. Eu não posso chegar em você, meu funcionário, e falar, amanhã você está de férias. Isso é ilegal. Então, você pode definir a data, mas tem que ter, no mínimo, 30 dias de antecedência. E aí entra aquela questão que conversamos também, da formalização disso. Você faz um documento dizendo, com a data, por exemplo, de hoje, que é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 5. Dia 5 de março, né? Eu faço a data de 5 de março, dizendo que em abril, dia 5 de abril, vão iniciar as suas férias. Tá? Então, o funcionário ele tem 30 dias para planejar essas férias. E nessa hora, o RH briga muito com o jurídico? O RH não tem o que brigar, porque o jurídico vai seguir a legislação. A legislação diz que você tem que avisar as férias com um período de 30 dias. Se você não avisar com um período de antecedência de 30 dias e não formalizar, aí é uma opção sua de criar um passivo trabalhista. Mas não está seguindo a lei, não tem por que brigar, né? Não tem o que fazer, né? Você não segue a lei. Se não segue a lei, vai ser penalizado. Então, se você, ali nessa situação de férias que nós comentamos, se a empresa, ela comunica o trabalhador de forma formal, com 30 dias de antecedência, né, respeitando, né, você tem a regra das férias, além de você comunicar com 30 dias de antecedência, então, voltando, a empresa define a data, mas tem que comunicar com 30 dias de antecedência, pagar as férias também, porque tem muitos casos que chegam até a gente, que a pessoa assina as férias hoje, inicia as férias dia 5 de março, e o empregador paga as férias no dia 10 de março. Aí você vai ter que pagar novamente, você paga as férias em dobro. As férias, o pagamento é antecipado. Aviso com 30 dias, pagamento antecipado das férias, e respeitar o período aquisitivo. E o pagamento tem que ser até quando? Até o dia que inicia as férias... Não, você tem que pagar com antecedência, salvo engano, acho que são 2 dias. Acho que são 2 dias. Gente, assim, nada mais... É um pouco complexo você colocar nesse planejamento. Imagina você ter uma empresa com, sei lá, 15 funcionários, 20 funcionários, né? Imagina uma multinacional, então, a complexidade desses setores. Mas é difícil você organizar esse planejamento, mas se você parar para pensar, nada mais justo do que você poder passar uma informação para um funcionário seu com 30 dias, para ele planejar uma viagem, para ele planejar uma festa, as próprias férias, né? É uma coisa bem justa, assim, né? Uma antecedência para ele conseguir. Mas indiferente do que ele quer fazer. Independente. Ele tem um tempo para planejamento. A empresa necessita de planejamento. Sim. Por que ela não pode informar o funcionário? Não pode inserir no planejamento, se planejar, né? também. Na realidade, eu acredito que a maioria das empresas já fazem dessa forma. Sim. Mas qual que é o erro? Vamos trazer o erro da empresa. Ela faz, mas o problema é que ela tem que documentar. Então, o que acontece? Nós temos que entender que a gente tem que sempre, na Justiça do Trabalho, analisar o caso concreto. Nós temos excelentes trabalhadores que vestem a camisa da empresa e nós temos trabalhadores, às vezes, que também não são tão dedicados assim. E nós temos também empresas que tentam melhorar a qualidade de vida do trabalhador e nós temos empresas que só pensam em lucro e não estão ligando para o trabalhador. Nós temos as duas situações. Então, vamos imaginar aqui uma empresa que está respeitando.
Mas às vezes ela está respeitando, dando um aviso com antecedência de 30 dias, mas ela não está documentando. E ela tem a má sorte de cruzar com um funcionário que depois vai dizer, ele não cumpriu com essa antecedência nas férias. Então, o que vai acontecer? Se ele não tiver esse documento e demonstrar que ele cumpriu com o que devia ter feito, ele pode ser condenado a pagar as férias em dobro. Já paguei, vou pagar de novo. Nós temos um jargão no direito do trabalho que diz: quem paga mal, paga 2 vezes. Então, para você pagar de uma forma correta, faça o comunicado com antecedência de 30 dias, paga as férias de forma antecipada, respeita o período aquisitivo, aí você não vai ter esse problema. Ou seja, a legislação, que é aquilo que você me comentou no começo, se ela é muito protetiva, se é prejudicial ou não. Então, vamos usar esse exemplo que você acabou de nos trazer, tá? A legislação protege o trabalhador, ela garante o período de férias, é uma proteção para o trabalhador. Ponto. Se o empresário seguir a regra, comunicar as férias com 30 dias de antecedência, pagar com antecedência e respeitar o período aquisitivo, não tem o que o trabalhador exigir, você não vai ter esse passivo trabalhista. Tá lá no papelzinho, pessoal. Tá no papelzinho. Só ler. Mas o trabalhador entrou com processo, ele pode entrar com processo? Pode. Ele tem direito, né? Ele tem acesso ao judiciário. O trabalhador chega e fala assim, não, mas ele não pagou corretamente as férias. Ele chega e mostra, tá aqui o papel, tá aqui o recibo, tá aqui, acabou. E férias coletivas? São férias? São férias, sim, as férias Tem algum coletivas. cenário que não é? Eu já ouvi dizer que assim, se a empresa fecha... Recesso não é férias. Quando é recesso? Férias coletivas é uma coisa, né? Isso. Se eu não estou enganado. Mas aí, por exemplo, quando o empregador ele dá um recesso, por exemplo, vou parar no dia... Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo e vai... Não. Aí como funciona? Aí não é umas férias coletivas. Né? As férias coletivas, você, claro, pode parar um setor, ou mesmo uma empresa. Geralmente, isso daí é feito em convenção também, para ficar mais seguro, tá bom? Mas é férias normal. Contato com uma questão que surge, muita dúvida que surge do empresário, não é essa questão. A questão é o seguinte: olha, mas o meu funcionário é um contratado recente. Ele não tem direito, ele não trabalhou um ano para ter direito a essas férias coletivas. Essa é uma dúvida recorrente das empresas. Então, geralmente, quando isso acontece, o que você faz? Você zera, né? Então, você dá aquelas férias, zera esse período e começa a contar. Quando a empresa tem essa política de férias coletivas. Você zera e depois, no terminado das férias, você consegue fazer a contagem. Tá. E qual que é a diferença do recesso com as férias coletivas? Diferença do recesso? Na realidade, o recesso que você disse seria só... aí seria uma liberalidade, né? Uhum. Seria mais a questão de liberalidade. As férias é uma imposição. Mas daí, no caso do recesso, o empresário não pode usar o recesso para contar como férias do empregado. Tipo, 2 dias? Tipo assim, por exemplo, eu vou ter um feriado no meio da semana, ele quer emendar aqueles dias úteis e acaba fechando a empresa e usa isso para descontar como férias. Hoje nós tivemos uma alteração legislativa que deu muito poder às convenções coletivas, aos instrumentos coletivos. Então, de repente, você pode até tentar tratar isso a título de convenção coletiva e normalizar. Uhum. Tá? Sim. Eu sou falado, né? Assim, eu agora falando como empresário. Se foi previamente combinado e aceito pelos dois lados, não tem porquê. Existem situações na legislação, nós temos direitos na legislação que são irrenunciáveis. Mas aí já entra meio no fio de bigode, assim, depende de como foi tratado, né? Tem situações que são irrenunciáveis. Não adianta você chegar para o trabalhador e dizer o seguinte, não, mas eu conversei com ele não vai ter férias. Isso. As férias são irrenunciáveis. Uhum. Se ele não tirou férias, você vai ser penalizado. Não, mas eu conversei com o meu trabalhador e, sei lá, eu vou compensar de alguma outra forma, vou pôr aqui um 10º, é irrenunciável. Ele não tem como dizer, não, eu não quero receber isso. É irrenunciável. Então, tem isso. Então, algumas situações são abertas para você tratar, até mesmo algumas situações em acordo individual das partes, outras situações em acordos, instrumentos coletivos, e tem algumas situações dentro da CLT que são direitos irrenunciáveis, que você não pode, o trabalhador não pode abrir mão. Mas todos os acordos coletivos têm que ser documentados. Sim. Aí já entra mais no direito coletivo. Né? O fio de bigode já não funciona mais, né? Tá. Não funciona mais. Bem difícil. Vamos entrar num pouquinho de Brasil? Não, eu tenho mais uma pergunta antes.
Né? Vou aproveitar que a doutora está aqui. Consultoria. Depois ela manda a nota. Depois manda conta pra gente. Tá. O programa paga. Outra coisa que é muito comum, até recorrente acontecer, a gente ouvir muita reclamação de ambos os lados, tanto do empregador quanto do empregado, é a questão das horas extras. Né? Se o empregado é obrigado a fazer hora extra ou não, se o empregador ele pode exigir que o funcionário cumpra com hora extra ou não. Depende. Tá? Depende. A jornada de trabalho que nós temos hoje é 8 horas de trabalho diário, 44 horas semanais. A nossa legislação, ela permite até 2 horas a mais. De forma geral, o trabalhador não é obrigado. Porém, a empresa ela pode fazer um contrato e nesse contrato já prever a necessidade de horas extras. E isso também, a questão das horas extras, ela também pode estar em instrumento coletivo, tá? Só que tanto no contrato individual quanto no instrumento coletivo, aqui no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos um teto, que é permitido no máximo 2 horas extras por dia, o que é diferente, por exemplo, de legislações de outros países. Tem países que eles oneram a hora extra, tem um adicional de horas extras, mas não tem esse limite, pode fazer quantas horas extras você quiser fazer. No Brasil tem esse limite de 2 horas, tá? Então, assim, a CLT não traz como uma imposição de que o trabalho tem que fazer, mas a partir do momento que tem essa convenção, esse contrato de trabalho prevendo, ou um instrumento coletivo prevendo, aí sim o empresário pode exigir. Essa revisão da CLT, ela flexibiliza bastante esse ponto de convenção coletiva. Convenção coletiva. Não, sim, a convenção coletiva, sim, tem alguns limites, né, tem os direitos indisponíveis, mas essa reforma trabalhista, ela trouxe, sim, uma amplitude aí, ela valorizou bastante a convenção coletiva. Entendi. Tá, tem uma outra situação, não estou querendo fazer... Eu estou percebendo que você está. Estou querendo fazer consulta, não, mas vamos supor, eu tenho uma empresa que ela funciona durante dias de semana, segunda a sexta, certo? E durante o sábado e domingo dá folga para os funcionários, mas esporadicamente precisa trabalhar num sábado. Se a CLT prevê 2 horas extras por dia, então no caso, vamos supor, se chama para trabalhar no sábado, só pode trabalhar por 2 horas como hora extra? Eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que você está tentando conversar sobre a compensação de jornada, seria isso? Não é compensação. Não, né? Por exemplo, em vez de surgiu uma demanda às 5:30 da tarde, na que eu preciso fazer uma manutenção. E o equipamento chegou lá. Putz, mas eu tenho que devolver isso daí para o cliente na segunda-feira de manhã. Né? Então eu preciso de 2 mecânicos para trabalhar. Né? Só que a empresa já está em trâmite de fechamento, já fecharam o sistema, não dá nem para dar entrada de nota, nem nada. Aí eu viro para 2 mecânicos e falo, preciso de vocês 2 no sábado aqui. Eles só podem ir 2 horas no sábado, ou eles poderiam passar um dia inteiro de trabalho no sábado e entraria como uma compensação? A sua jornada normal de segunda a sexta seria de 44 horas. 44 horas. Já tem o limite de 44 horas durante a semana, segunda a sexta. O meu entendimento, e podem ter entendimentos diversos, tá? Seria no seguinte sentido. Se for uma questão eventual, sem a habitualidade, de repente você pode contratar ele ali e pagar uma diária numa situação eventual. Uma demanda superior. Agora, se isso se tornar uma habitualidade, aí pode ter uma questão diferente. Mas uma questão eventual, geralmente não. Nada que deixaria... Estamos tratando com uma eventualidade. Sim, tá certo. Algo mais, Sr. Lincoln? Não, já terminei. Podemos? Fica à vontade. Permite. Legal. Vamos falar um pouquinho de Brasil? Vamos sentar. Vamos tentar falar um pouquinho desse nosso Brasil gigante aí, que é um continente, né? Falando de Brasil, tá? Não o cenário trabalhista, a gente pode aprofundar também, mas o cenário jurídico hoje no Brasil, como que a doutora enxerga o cenário geral? Hoje a gente vê muito manda e desmanda no STF, aí entra, falando de trabalhista, tem essa falta de conhecimento do CLT,
a gente tem essas normas, essas novas atualizações da CLT, de modo geral, como que você enxerga esse? Olha, eu acredito que nós estamos passando por um momento de uma certa insegurança jurídica, né? Nós temos diversos temas aí que estão dependendo de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, algumas coisas que nós não sabemos ainda como que vai ficar. Temos uma sinalização, mas não tem nada decidido. Então, nesse momento, nós temos uma certa insegurança jurídica. Quanto às inúmeras reformas, né, e alterações de CLT, jurisprudência que tem mudado em algumas situações, o cenário é de estudo constante e, principalmente, eu entendo que, mais do que nunca, a assessoria para a empresa se tornou essencial, porque nós estamos tendo muitas mudanças, inclusive mudança, não só mudança legislativa, como de interpretação jurisprudencial. Então, eu acredito que hoje, como nunca antes, a assessoria está sendo muito importante. Mas eu acho que a doutora é educada demais para falar que tá um caos. Tá bagunçado o negócio, né? Que ninguém entende mais nada do que tá acontecendo. Hoje é difícil. Falando de CLT, a gente não sabe que pé que tá, onde, o que tá acontecendo o quê, por que tá acontecendo, o que mudou. A gente precisa realmente da doutora para assessorar. Tá? Então, se você quiser uma assessoria, você entra em contato com a doutora Tatiana. Desculpa. Se você quiser uma assessoria, você entra em contato com a doutora Tânia. Ela vai dar todo o suporte para vocês. E, se você quiser também patrocinar a gente, vem para cá. Exatamente. Nosso mural aqui dos patrocinadores. A gente agradecer a Iaco Pumps e a Viterbo Ramos. Se você quiser saber mais sobre essas empresas, tem o QR Code aqui no canto da tela. Tá no canto da tela? Esse canto ou esse canto? É esse? Em algum dos cantos. Em algum canto vai estar. Tá? E você pode apontar a sua câmera para saber mais. É isso aí. Então vamos lá. Então vamos aprofundar um pouquinho mais de Brasil, num assunto bem polêmico, né? Escala 6x1. Esse tá. E aí? Que pé que estamos na escala 6x1? Como funciona a escala 6x1? Como vai funcionar? Se funcionar, né? Hoje a gente entende, como eu, Vitor, minha opinião, vendo que essa escala 6x1, ela divide muito opiniões, como está dividindo muito o nosso Brasil hoje, por falta de informação, acredito eu também, de esquerda e direita. Para muitos, isso é uma escala 6x1, é uma ferramenta da esquerda para que eles ganhem mais votos. Para outros, a direita foca no lucro, então a gente não se importa com o funcionário. Né? Então, é isso que está acontecendo hoje, mas não acreditamos que seja essa a realidade. Se você puder dar um panorama para a gente. Vamos lá. O que é a escala 6x1? A escala 6x1 é o modelo tradicional que está aí. Tá? Então, o que seria essa escala? O trabalhador trabalha 6 dias e folga 1. Tá? Dentro dessa jornada de 44 horas semanais. Então, eu vou citar para você o modelo mais tradicional. Tá? Nós temos aí, a jornada são 6 dias de trabalho com 1 de folga, não importa essa folga o dia da semana que cai. Mas a título exemplificativo, vamos colocar essa folga semanal no domingo, que é o mais tradicional. Então, o que é a escala 6x1? A pessoa trabalha 6 dias. De segunda a sexta, geralmente, uma jornada de 8 horas diário, tá? E 4 horas no sábado. Então, trabalha 6 dias, de segunda a sábado, e folga no domingo. Essa é a jornada 6x1, que é o que existe. Qual que é a questão? É que estão discutindo a redução da jornada de trabalho. Então, nós deixaríamos de ter essa jornada 6x1 e passaríamos a ter uma jornada 5x2. Isso é o que está sendo discutido no Congresso, isso não está dentro do Judiciário. O Congresso, a parte legislativa, está discutindo isso, e o que eles determinaram lá, a sociedade vai ter que acatar aqui. Essa jornada 5x2, no Congresso, esse debate está da seguinte forma: um lado entende que você precisa defender mais os direitos sociais e mais a qualidade de vida do trabalhador. O outro lado entende que, se você diminuir essa jornada, você vai onerar demais a empresa e a empresa não vai conseguir sustentar isso.
Mas, na realidade, hoje nós já temos muitas empresas que trabalham nesse sistema segunda a sexta, mesmo sem compensação de jornada, alguns casos tem, mas nós temos empresas que, mesmo sem compensação de jornada, ela trabalha de segunda a sexta e folga sábado e domingo. Vocês mesmos devem conhecer vários trabalhadores que trabalham de segunda a sexta e, por liberalidade, a empresa... A gente chama de horário comercial, né? Acaba dando o sábado e o domingo. O comercial vai até o sábado. Vai até o sábado? Vai até o sábado. Então, seria... É um horário de comercial de preguiçoso. Segunda a sexta. Mas o que acontece? Nessa questão que você me trouxe, né, sobre essa polarização, que eu entendo que essa polarização é extremamente prejudicial, é injusto você dizer que um lado pensa só no trabalhador, no lado social e na qualidade de vida, e ignora a empresa, como também é injusto você dizer que o outro lado só pensa na indústria e ignora a parte social. Né? Eu acho que essa polarização não traz vantagens para ninguém. Na realidade, o que eu entendo é que a gente tem que analisar e pensar qual é o tipo de sociedade que eu quero, o que eu quero para o meu país. E aí você tem que traçar diretrizes para alcançar isso, porque, de fato, o trabalhador, ele não é uma máquina, ele precisa ter o seu descanso. Inclusive, se você defende a família, você tem que entender que não tem como você estruturar uma família sobrecarregando um trabalhador e o pai e a mãe não podendo ter presença. Né? 2 horas para ir, 8 horas de trabalho, 2 horas para voltar. Centros grandes, né? Se você analisar nessa jornada que nós temos hoje de 6 por 1, então a jornada diária são de 8 horas. Mas a pessoa ainda pode fazer 2 horas extras. Então a jornada pode vir a ser de 10. E um centro grande, às vezes demora 1h30, 2 horas de trânsito. Então, vamos supor que uma mãe solo. Eu sou de São Paulo, posso falar. Se chover, coloca 2h30, no mínimo. 1h30. Uma mãe solo fica 14 horas dentro de casa. Ou mesmo um casal tradicional, em que pai e mãe ficam aí 10, 12, 14 horas fora de casa. Como que ele vai estruturar essa família? Então, qual é o modelo que você quer? Mas, por um outro lado, nós não podemos pensar somente nessa questão social, porque hoje, você ser empreendedor, você ser empresário no Brasil, você tem que ser um super-herói. É muito difícil para o empresário. Sabe? Eles têm diversas dificuldades, são muitas, a legislação é complexa, não só a trabalhista, né? Nós vamos passar por uma reforma tributária, são muitos encargos, não é fácil ser empresário. Então, nós temos que entender que o trabalhador merece, sim, uma qualidade de vida, mas nós temos que entender também que o empresário já está trabalhando no limite. Ele está trabalhando no limite. Então, não tem como você pesar a mão, o meu pensamento é esse, você não pode pesar a mão nem sobre um e nem sobre o outro. O que seria, na minha opinião, o ideal? É isso que eu disse, né? Você focar no país que você quer ter e traçar as diretrizes. É tudo uma questão mais cultural. Cultural. E na realidade, é o seguinte, o meu entendimento, hoje, eu sou a favor da redução da jornada de trabalho, sim. Eu não entendo isso como sendo uma pauta eleitoreira, porque isso aí não é atual. Essa questão de redução da jornada de trabalho já existe em diversos países e isso vem ao longo do tempo. Por exemplo, se você analisar, a jornada de trabalho do Brasil são 44 horas. Se você pegar a jornada de trabalho da Alemanha, ela varia de 30 a 40 horas. A Dinamarca, que é um país que tem uma condição social, uma qualidade de vida excelente e é extremamente rentável e produtiva, a jornada de trabalho da Dinamarca é de 37 horas. Então, a nossa questão, eu entendo que a sociedade, assim como o setor ali, o legislativo, ele tem que focar não nas horas de trabalho, mas na produtividade. Para você entender de uma forma bem simples, eu quero te dar um exemplo. Você vai fazer uma reforma na sua casa. Então, você tem 2 casas idênticas. E você precisa fazer 2 reformas idênticas. Mas você contrata 2 pedreiros diferentes e você paga o mesmo preço para os pedreiros. Mas um faz a sua reforma em 1 semana e o outro faz a sua reforma em 1 mês. Qual que compensa para você? Então, a questão, eu entendo que nós temos que parar de focar em tempo de trabalho, em horas de trabalho. Nós temos que focar em produtividade. Porque entre você ter um trabalhador 8 horas sentado ali na sua mesa, ou um trabalhador 4 horas sentado na sua mesa, que faça o mesmo trabalho do outro nas 8 horas, talvez para você seja
melhor você ter esse trabalhador 4 horas. E tem muitas empresas Concorda? hoje que trabalham com entrega, né? Mas Tá entregando, tá? só que aí a gente entra numa outra questão, né? Se você me permitir, a gente entra numa outra questão. Então, neste sentido, eu sou favorável, sim, à redução e a melhoria de qualidade da sociedade como um todo. Mas eu acho que a questão fundamental que a gente tem que debater como sociedade e o legislativo também seria, mas nós temos condições de aumentar essa produtividade? É o tempo de nós termos essa redução da jornada de trabalho? Talvez não seja o tempo, né? Para nós, o que é necessário para nós alcançarmos o padrão de vida de uma França, de uma Dinamarca? É proporcionar à indústria que ela tenha esta produtividade. Não vai ter um modelo mágico, né? Nós vamos propiciar o trabalhador sem dar uma garantia para a empresa, né? Porque hoje a empresa brasileira, a indústria brasileira, é a heroína, ela sustenta, às vezes a própria indústria, ela sustenta uma cidade inteira. Ela é muito comum. Você sobe imposto, você reduz a carga horária, você está quebrando o cara. Então, mas aí também nós temos uma cultura aqui no Brasil, infelizmente, de trabalhador contra o empresário. O empresário achando que o trabalhador, né, não faz o que deveria fazer. O trabalhador achando que o empresário só quer sugar, só quer ter lucro, só quer... E não é essa questão. Se você pegar, por exemplo, os países que nós citamos aí, como uma Dinamarca, uma França, uma Alemanha, que tem uma jornada de trabalho reduzida, eles têm um raciocínio de cooperação. O trabalhador, ele se dedica à empresa porque ele sabe que ele precisa da empresa. E o empresário, ele tem uma responsabilidade com o trabalhador porque ele também precisa do Mas aí acho que é cultural, doutor. Mas para você... Então, é isso que eu estou falando para você. Nós precisamos traçar qual sociedade que nós queremos ter e buscar os meios para alcançar essa sociedade. Reduzir a jornada da noite para o dia, eu acho que vai causar um impacto social e econômico sério. Enorme. Isso. Mas também sobrecarregar, às vezes, o trabalhador com uma jornada de 8 horas, possibilitando mais 2 horas de horas extras. E também, às vezes, mais que não conta, né? Nós temos um problema social muito sério, nós temos ali uma sobrecarga sobre a questão do INSS, porque esse trabalhador vai adoecer, né, vai adoecer. Uma questão social, porque a família não tem aquela presença necessária. Então, são assuntos muito complexos. E a sociedade... Da NR1, da NR1, que está entrando, a partir de maio, né, passa a ser obrigatória. Então, eu acho que nós estamos tendo a sociedade em si, tanto os trabalhadores quanto os empresários, assim como a tal direita ou esquerda, eu acho que o debate está muito superficial. Eu acho que teria que ter um planejamento para decidir. Eu acho que sim, deveria se pensar, mas para decidir talvez futuramente. Ontem a gente conversou com o pessoal também do agro, né? E até mesmo dentro do agro, que o pessoal rotula muito direita agro, né? Ele passou até uma visão bem como a sua, de ser muito superficial, né? Porque a discussão hoje está na polarização. Quem ganha é o político. Ele vai continuar com o cargo, eles vão continuar com os benefícios, eles vão continuar com... tanto da direita quanto da esquerda, eles vão continuar lá da forma que eles sempre gostaram de fazer. No meu entendimento, nós temos que cobrar mais e idolatrar menos. Nós precisamos cobrar mais. Eles têm diversos privilégios, sabemos disso, e o legislativo, por exemplo, está deixando muito a desejar. Então, com certeza. Outro assunto polêmico, né? Pode, né? Pode. Depois é bom você ter um bom advogado, viu? Eu vou editar. Não, é o seguinte, já pegando nesse gancho de diminuição de jornada e tal, eu acho que vai de encontro com uma prática que hoje está muito comum hoje no mercado, que é a pejotização dos trabalhadores, né? Sim. Porque a partir do momento que um trabalhador se torna pessoa jurídica e é contratado a empresa pessoa jurídica como prestadora de serviço, já não pode mais ser cobrado de horário. Sim. Ou pode? Porque ele não é mais funcionário. Ou depende. Então,
É exatamente isso. Essa questão da pejotização, ela está no Supremo Tribunal Federal, então a gente ainda também aguarda algumas decisões. Mas o que acontece? Contratar por PJ não é inconstitucional. Nós temos uma previsão nesse sentido. A Constituição Federal, ela permite essa livre negociação também. Mas o que está se discutindo não é a forma de contratação como PJ. O que está se discutindo é a ilegalidade. Por exemplo, foi o que ele disse. Se você contrata uma PJ, você tem que ter, no seu pensamento, você tem que mudar aquela sua cultura. Porque o que nós estamos vendo hoje é contratar como PJ, no contrato formal, mas, na realidade, você agir com ele como se CLT fosse. Aí entra a ilegalidade. Porque o que acontece? No direito do trabalho, os empresários precisam ter esse conhecimento, por mais que você documente um contrato, né, o que vale ali é o princípio da realidade, tá? É a primazia da realidade, é um princípio do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele é principiológico, então ele tem um princípio. O que acontece? Você contratou, por exemplo, PJ, toda empresa tem um escritório de contabilidade, certo? Esse escritório de contabilidade, você pode determinar o horário que ele vai fazer a sua contabilidade? Não. Não. Você pode exigir que esse escritório de contabilidade trabalhe exclusivamente para você? Não. Então, você tem que ter essa ideia. Tá? Você tem que ter essa ideia. A CLT, ela traz ali no artigo 3º da CLT, os requisitos do contrato de trabalho. Tá? Então, seria o principal deles, subordinação. Então, seria a onerosidade, a subordinação, né? Não tem como você contratar um PJ e exigir que ele cumpra horário. Não tem como você contratar um PJ e dar uma advertência, dar uma suspensão. Tá? Então, o que está acontecendo? Recentemente, eu vi uma pessoa pública, não me recordo qual foi, mas ele citou um exemplo em cima disso. Eu achei muito interessante. Ele estava conversando dentro de uma sapataria, salvo engano, e ali eles estavam conversando com as mulheres vendedoras de sapatos, citando a questão da redução da jornada. E tinha um senhor, também funcionário, ouvindo esse debate. E aí essa pessoa pública entrou e perguntou: o que o senhor acha? Ele falou assim: eu não acho nada, porque eu sou PJ. Mas me diga, uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, vendendo sapato, comissão fixa, remuneração fixa, cumprindo jornada das 8 às 18 horas, tá? Recebendo, qual que é a autonomia que ele tem? Então, por exemplo, se você contrata um PJ, você tem que entender que é o PJ que vai determinar quando que ele vai ter as férias. Se você contrata, claro, tem que ter bom senso dos dois lados, assim como você contrata um contador, você precisa de resultado. Não importa se o contador vai fazer o seu balanço ou alguma coisa 3 horas da manhã. Não importa, ele tem que te entregar o resultado. E na contratação da PJ é exatamente isso. Para ela ser uma PJ legal, para você não correr o risco de vínculo de trabalho, você tem que ter essa autonomia. Então, às vezes, eu já peguei situações assim, tá? Que o empresário me trouxe um contrato de PJ. E aí, ele pegou o contrato de PJ tirado do Google, né? Ele tirou do Google. Você leu o contrato, meu Deus, o contrato de PJ já sinaliza um vínculo de trabalho, porque ele já coloca ali um salário fixo, ele já coloca ali o período que ele vai trabalhar, então, é o próprio contrato já de trás. Então, o que está sendo discutido ali no Supremo é a ilegalidade disso, né, quando vai ter o reconhecimento de vínculo, de quem vai ser a competência, se vai ser da Justiça do Trabalho, ou se a competência vai ser da Justiça Comum. Tipo, da Justiça Comum vai ser o contrato quando realmente forem 2 pessoas jurídicas. Quando tiver subordinação, provavelmente talvez venha para a Justiça do Trabalho. Tá? Não foi definido ainda. Tivemos até uma manifestação da PGR, que sinalizou para a amplitude, mas enquanto não tiver a definição final, nós não temos isso. Tá? E a outra situação também é sobre o ônus da prova. Quando uma das partes, que ali seria um contrato PJ com PJ, quando uma das partes informa que acabou sendo tendo uma relação de trabalho, a quem cabe a prova? É isso que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. E seria a minha próxima pergunta. A quem cabe a prova? Vamos aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, mas o que eu penso? Tá? E agora, a minha opinião. Se você contrata um PJ, você tem que trabalhar com resultados. Só. Não
exigir jornada de trabalho ou algo do tipo. Mas é exatamente Tá. isso. É essa Você ideia que entra a legalidade e a ilegalidade. Uhum. Se você tratar como PJ, como negociação, né, sem nível hierárquico, sem eu mando e você obedece, mas por, né, PJ Não, do eu PJ, cobro o tá resultado e você me sim, entrega e exatamente. acabou. Mas Aí não tem caberia, irregularidade nenhuma. dentro de um acordo. mas não caberia, doutor, por exemplo, igual a senhora falou assim, mas para o PJ não cabe uma advertência, uma suspensão, como é para um trabalhador CLT, né? Isso aí, realmente, não cabe. Suspensão. Mas o que você pode, não digo punir, mas assim, se eu te cobro um resultado e você não me entrega, Aí você faz um distrato, né? Assim, seria a mesma relação se você contrata um escritório. Nós usamos aqui, por exemplo, um escritório de contabilidade. Você contratou aquele escritório de contabilidade. E esse escritório de contabilidade não faz a sua contabilidade, você rescinde o contrato com ele. Você pode assim, né, fazer um distrato com ele, ou contratar outro. Tá? Mas aí você não tem como colocar ele como subordinado. Se você faz um contrato com uma PJ, não é um contrato extenso, amplo, sem condições geralmente, até para contratar PJ, seria mais interessante contratar ali por períodos, por tarefas, coisas nesse sentido. Então, você pode renovar constantemente aquele contrato, né? Sim, você poderia renovar isso aí. E assim também, né, nós estamos num momento, como eu disse, um momento de insegurança jurídica. Porque o Supremo, ele vai limitar algumas coisas, né? Por exemplo, ele vai ter um efeito vinculante. Então, quem está aqui para baixo, os tribunais, vai acabar seguindo isso aí. Mas ainda podem surgir outros debates, algumas teses, até isso se fixar, vai um certo tempo. O meu entendimento é que até as coisas ficarem bem nítidas, toda mudança legislativa, toda mudança, às vezes precisa de um período ali de adaptação para as pessoas entenderem exatamente como essa água vai parar. Então, é recomendável que, se você precisa de um contrato PJ hoje, você tem uma assessoria jurídica para você poder fazer ou um contador já pode ajudar nesse aspecto. Eu acho que para você fazer o contrato, uma assessoria jurídica seja mais recomendada, tá? Aí, no caso de PJ, pode ser tanto um advogado trabalhista como um civilista também. São contratos civis, talvez até mais um civilista, porque são contratos civis. Mas a questão é que o contrato de PJ, ela não está, a CLT ela é vigente, ela continua a existir, né? Então, a questão é, quando você contrata por PJ, mas na realidade você não consegue separar, não consegue ter essa cultura de tratar como duas empresas. Você acaba querendo contratar como PJ, mas atuar como se o trabalhador fosse. Aí você pode vir a ter um problema. E aí você vai estar agredindo. É como contratar um terceiro, né? Seria como contratar é a mesma coisa. Você contratar um pedreiro para fazer uma reforma na sua casa, por exemplo. Mesma coisa. Sim. Você imagina contrato autônomo. Mas não tem como você exigir muito o horário. Você pode exigir a entrega, né? É isso que no caso do pedreiro é bem difícil, né? Um exemplo meio, né? É uns bichinhos, mas vai fazer o quê, né? Beijo, seu Elias. Ó, seu Elias, depois vai cobrar ele, tá? Legal, legal. E essa parte aqui, sobre judicializar uma ação ou acordo extrajudicial. Entrando nessa parte de mediação. Né? Quando a gente tem a mediação com o trabalhador é uma coisa, o PJ é outra coisa. Tem algum caso que você pode citar para a gente? Alguma coisa desse aspecto? Não, eu nunca tenho um caso, assim, até porque essa questão de contratar por PJ é muito recente. Né? Não é uma coisa que nunca já vem acontecendo. Nada. Inclusive, né, essa contratação por PJ, nós temos vários processos trabalhistas na Justiça do Trabalho que estão sobrestados. Né? Muitos deles, eu entendo que vai ter o conhecimento de vínculo, porque nós temos situações bastante escancaradas, porque as pessoas não estavam sabendo como lidar com isso e cometeram erros. Não sei ainda, nós não sabemos ainda como que vai ficar. Mas essa questão é uma questão também muito cultural, porque, por exemplo, nós sabemos que o Brasil é um dos países que tem mais processos trabalhistas. Tá? Nós temos uma justiça especializada que vive abarrotada de processos. Se você pegar, por exemplo, vamos citar aqui o exemplo dos Estados Unidos.
Você vai dizer assim, olha, lá não tem essa quantidade de processos. Mas por quê? Não é que lá não tenham litígios, não é que lá não tenham problemas, tá? Também não tem muito direito, né? Também não tem muitas garantias, né? Nós temos que verificar isso, né? A legislação brasileira, a legislação americana, elas são muito diferentes. Por exemplo, nós colocamos aqui a legislação americana, ela também tem uma jornada, a federal, né? Nós temos a principal lei americana, ela traz uma jornada de 40 horas. Acima dessas 40 horas, ela traz um adicional. Aí ela deixa a livre concorrência. Eu quero fazer mais horas extras, eu vou fazer mais horas. Ela não tem o limite das horas extras. Trabalho quando você quiser, quando você aguentar. Quando você aguentar. Então, ali, ele deixa você negociar isso. E como também os Estados Unidos não tem a questão social, né, não tem essa proteção social, o estudo é caríssimo, se você adoecer, você não tem como ir no postinho de saúde, né, um tratamento médico é muito caro, então a classe social mais baixa dos Estados Unidos acaba fazendo um exagero de horas extras, trabalhando mais horas extras, ou como tem até um programa de televisão, que é Todo Mundo Odeia o Chris, eu acho que ele brinca, né? Vai ter 2 empregos. 3 empregos. Não é tão difícil disso acontecer nos Estados Unidos. O Brasil, nós já temos mais garantidos, porque os Estados Unidos, eles não têm direito a férias. As empresas costumam, por costume, dar 2 semanas de férias. No Brasil, nós temos direito às férias. Usando a Dinamarca como parâmetro, são 5 semanas de férias. Então, assim, existem essas diferenças. Agora, uma das situações principais, não é só a questão deles terem menos direitos, menos proteção, digamos, menos proteção ali nos Estados Unidos, é que os Estados Unidos, comparando com o Brasil, tem 2 situações. Primeiro, que eles têm essa cultura de mediação e arbitragem muito forte, tá? Muito forte. No Brasil, isso é muito pequeno, é muito fraco, não existe uma confiança dos trabalhadores nessa arbitragem, nessa situação. Então, esse é o primeiro erro. A segunda situação, um processo nos Estados Unidos é caríssimo. Contratar um advogado americano é muito caro, e você também não tem essa gratuidade de justiça. Se você perder um processo nos Estados Unidos, isso se torna extremamente caro. Aqui no Brasil, né, como nós temos um desnível social, a diferença das classes sociais é gritante. Eu não sei te passar exatamente, mas eu sei que um percentual muito grande da população ganha de 3 salários mínimos para baixo. Então, assim, a população, o salário, como que você vai... Bom, o salário mínimo brasileiro hoje, teve atualização agora, eu não sei para quanto foi, mas é 1.600 e pouquinho. 1.600 e pouquinho. Como você vai pegar uma pessoa que ganha 1.600, 2.000 reais, 2.000, 3.000 reais, e vai chegar para essa pessoa e vai falar, você vai pagar um advogado e você vai pagar custos judiciais. Se você exigisse isso, você estaria excluindo uma parcela grande do acesso ao judiciário. E a Constituição Federal garante o acesso à justiça. Mas mesmo o Estado fornecendo? Agora sim, né? Essa que é a questão. Aqui no Brasil, nós temos essa gratuidade de justiça e os advogados são acessíveis. Nos Estados Unidos não tem. Nos Estados Unidos não. O custo de um processo é muito alto. Então, eles optaram mais por essa questão de mediação. Tá? Mediação, de arbitragem. No Brasil, a cultura de mediação e arbitragem, ela é precária. Então, as pessoas não acreditam muito nessa arbitragem. Então, acaba se judicializando. E a outra questão também que altera bastante aqui no Brasil, tem muito processo, é essa questão de informalidade. Tá? Nós temos contratos ainda informais, nós temos contratos formais, mas com muita informalidade na hora de produção de documentos. Nós temos também muita falta de transparência. Às vezes entra, por exemplo, uma questão de comissão. Você paga a comissão para o seu funcionário não sabe como que ele recebeu a comissão. Às vezes você tem uma empresa que adotou um banco de horas, mas o funcionário sempre fica naquela dúvida, mas eu recebi corretamente? Então, se ele tem essa dúvida, ele vai buscar os direitos dele. Então, são vários fatores que levam que o Brasil realmente tenha um número de processos... E é mesmo uma cultura, né? Até lembrando algumas experiências que eu já tive, eu vejo que até é uma cultura que a gente vê que o pessoal tenta colocar nas empresas, mas tem uma dificuldade mesmo, essa parte da comunicação interna, porque eu entendo que se você tem uma boa comunicação interna, se você tem um equilíbrio ali entre o que você contrata para a pessoa fazer e o que você cobra dela e exige, né? Se você consegue equilibrar tudo, você tem um departamento jurídico, você tem um RH,
você tem a coordenação, supervisores, que eles podem amparar o trabalhador e dar todo esse suporte para que eles tenham um entendimento do que está acontecendo de modo geral. Mas a gente vê muito nas empresas que parece que é um jogo de xadrez. Muitas vezes o empregado vê como, o funcionário vê como um jogo de xadrez ali junto com a empresa, né? Muitas vezes o empregador ele cuida daquilo como se fosse algo que é guardado a 7 chaves, e na realidade está tudo bem descrito ali na lei, na parte jurídica, né? Que a situação é a seguinte, eu entendo que o Brasil ele é movimentado pela pequena e microempresa. Uhum. Eu entendo que, não sei se... Sim. Mas a pequena e microempresa. Hoje, para você ser um pequeno empresário, você tem que ser um herói, né? É muito difícil. Então, você comentou ali. Mas aí tem um departamento jurídico, tem um departamento... O que acontece na nossa realidade brasileira é que muitas empresas são assim. O marido está cuidando da venda, a mulher está cuidando, a esposa cuidando do departamento pessoal, o filho está fazendo a contabilidade, é tudo misturado. Sim. Então, é difícil, é muito difícil ser um pequeno empresário no Brasil. Então, eu não vejo como má fé. Não é uma má fé. É uma situação que ele não tem como contratar isso. E muitas vezes ele não tem o conhecimento sequer para ele mesmo passar para o trabalhador. Então, o Brasil ele vive uma realidade, às vezes a gente traz, né, quando a gente discute questão de direito aqui no Brasil, a gente se compara muito com os Estados Unidos, né? A gente pode se comparar com o primeiro, assim, onde tem melhor qualidade de vida, podemos usar ali comparando uma Dinamarca, uma Alemanha. Eu prefiro usar comparando para a Dinamarca e a Alemanha. Até porque os Estados Unidos não vai ser uma referência, né? É muito diferente de nós, assim. Até a legislação, a forma de legislação do judiciário americano é muito diferente do judiciário brasileiro. As regras de lá são muito diferentes das nossas regras. Mas, assim, para você comparar, daquilo que você disse, tem que... É uma questão de analisar o que nós queremos como sociedade. É como a gente, quando você tem um planejamento de trocar o seu apartamento. Você visualiza o apartamento que você quer e vai verificar como que você vai alcançar aquele apartamento. Não é assim que a gente funciona? Uhum. Eu acredito que no Brasil seria a mesma coisa. Nós temos que visualizar o tipo de sociedade que nós queremos e tentar analisar como que nós vamos chegar até lá. Tá? Fortalecer as empresas é super necessário. Né? A empresa movimenta. Acho que é o primeiro passo. Nós temos que fortalecer, nós temos que ter mais tecnologia, nós temos que ter sistemas de deixar o trabalhador mais preparado, mais capacidade. Nós temos que focar na produtividade. Tá? Nós temos que trazer uma cultura de cooperação da empresa com o trabalhador. Porque o trabalhador precisa do trabalho. E muitas vezes ele vai precisar do produto que aquela empresa gera. Né? Também é um ponto que o pessoal acaba não entendendo. Mesmo o produto que essa empresa gera, e mesmo o salário, o trabalhador consegue ficar um mês sem esse salário, sem esse produto, mas a empresa não fica um mês sem esse trabalhador. Então, os dois precisam, sabe? Nós temos que tirar essa cultura de o trabalhador achar que, sabe, não tem um lado. Nós temos que trabalhar em conjunto e crescer juntos. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Um depende do outro. Uma engrenagem travada a pouco. Mas é aquilo que eu estou falando. É um projeto a longo prazo. Nós não vamos tirar, nós vamos melhorar a qualidade do trabalhador, vamos reduzir a jornada. Não vai solucionar. Eu trazer um programa para pequena empresa, né? Até nós estávamos comentando já sobre essa questão da redução da jornada. Vão ter impactos diferentes também, né? Conforme o tipo de empresa, o impacto é diferente. Empresas que têm atividade contínua, por exemplo, uma farmácia, um supermercado, vai sofrer um impacto grande. Vai ter um impacto grande, por exemplo, ou ele vai ter que pagar muita hora extra, ou ele vai ter que contratar mais funcionários, ou ele vai ter que reduzir o tempo de atendimento, né? O que isso pode acontecer? Pode trazer informalidade, pode trazer desemprego e pode trazer o aumento de custo do produto dessas. Então, tudo isso tem que ser estudado. E tem um impacto também num grande centro, por exemplo, como São Paulo. Por que muitas pessoas moram em São Paulo? Pela facilidade de acesso, por exemplo. Então, imagina um São Paulo onde você não tem uma drogaria 24 horas, com um volume de pessoas, né? Aí você reduz essa carga horária, exemplo da drogaria da farmácia que a gente falou agora, né? Você reduz essa carga horária, por exemplo, eles vão acabar fechando mais cedo, não vão estar disponíveis. Onde você vai conseguir aquele medicamento? Que são muito mais pessoas. Dependendo do local, né? Aqui em Londrina, por exemplo, talvez tenha uma possibilidade de se adaptar, né? Depende do local, né? A quantidade de pessoas é bem menor. Né? Em São Paulo, por exemplo, que
tem um mundo de pessoas, você tem uma possibilidade maior de pessoas doentes, até pela situação da cidade em si. Né? Então, imagina numa farmácia que você acaba deixando de ter aqueles serviços 24 horas que hoje tornam-se essenciais. Né? Então, esse pensamento nessa reforma, né, de uma forma geral, esse pensamento em você poder alterar essas escalas, tudo tem que ser muito bem planejado e com um objetivo, como você mesmo disse, com visão do que onde nós queremos chegar, né? Isso é uma coisa que pessoal, né? Se fosse para o campo pessoal. Sim. É uma coisa que me entristece, porque eu estou vendo serem discutidas coisas extremamente importantes, extremamente complexas, com raciocínios muito rasos, está se jogando para a população o que você me trouxe, esse cabo de guerra. O trabalhador contra o empresário, a direita contra a esquerda. E não é. Isso é muito sério. Você tem que trazer um debate profundo. A gente tem que. A gente vai perder a necessidade real das coisas, né? Nós temos que trazer o raciocínio crítico para as pessoas analisarem, e sempre tem os dois lados, e que a gente não pode prejudicar um lado ou outro. Nós temos que todo mundo ver Nós temos o individualismo, está faltando muito no Brasil a questão da coletividade. Nós temos que pensar num todo, na nação em si, que é o que as nações desenvolvidas fazem. Tem um pensamento mais coletivo do que individual. Então não é sobre política, não é sobre dinheiro. É sobre a nação que você quer ter futuramente. O que você tem que fazer, na minha opinião, quais são os caminhos que você tem que seguir para chegar no seu objetivo. É uma questão mais de bom senso. Não é igual a doutora falou, não é questão de direita contra a esquerda, não é empregado contra empregador, né? Eu acho que se a gente tiver bom senso, a gente consegue um bom custo-benefício para todo mundo. Com certeza. Mas muitas vezes o pessoal é muito egoísta, às vezes só vê o próprio lado, né? E acaba ficando, né, nessa eterna briga. E eu tenho uma pergunta legal agora. Inteligência artificial. No jurídico. No jurídico? No jurídico. Essa eu quero ouvir. A gente fala muito sobre inteligência artificial, que a inteligência artificial vai facilitar, vai mudar, vai realizar, vai fazer e acontecer. No cenário jurídico, ela vai ajudar, ela vai prejudicar. Como que é a sua visão em relação a essa parte da inteligência artificial? Olha, hoje nós já temos sites jurídicos, né, de inteligência artificial. Eu entendo que a inteligência artificial ela chegou para ficar. E eu acho que ela é uma ferramenta que vai assessorar muito, inclusive o advogado que não entrar nesse campo vai ficar para trás. Isso é inquestionável. Mas a inteligência artificial, ela não vai substituir, pelo menos no que a gente conhece, ela não substitui. Ela é usada como uma ferramenta para otimizar o tempo, para otimizar o trabalho, mas ela tem que ser supervisionada. E ela também não traz a decisão, ela traz uma informação, mas a responsabilidade e as decisões ainda cabem no advogado. Mas é uma ferramenta extremamente hoje útil. Tem muita... Em todos os setores, né? A inteligência artificial, ela veio como uma ferramenta para muito... ela é uma ferramenta muito boa, mas a gente vê muito mau uso dela, né? Sim. A gente acaba se tornando uma coisa bem de preguiçoso, muitas vezes, né? O cara, resume as coisas lá, uma apresentação, às vezes, que é uma coisa muito séria, muito importante, que se você vai apresentar um resultado, um balanço de uma empresa, de um fechamento para um cliente, alguma coisa, e tem na parte jurídica, decisões muito erradas podem ser tomadas ali com... Nós já tivemos, né? Tivemos situações aí no judiciário recente que se tornaram públicas, de peças onde o advogado fez um recurso, mandou um recurso para o tribunal, e no meio do recurso, a gente às vezes cita jurisprudência, né? O que seria essa jurisprudência, para quem não conhece? São decisões dos tribunais. Citou uma jurisprudência, e o desembargador foi olhar a jurisprudência e viu que aquela jurisprudência não existia no mundo real. A inteligência artificial criou uma falsa jurisprudência, o advogado não analisou, não conferiu e mandou. Esse advogado tem um pequeno problema ali. Eu não recordo certo, mas eu acho que ele não sei se ele foi multado, mas eu sei que ainda que não acontecesse nenhuma consequência nesse sentido, é muito constrangedor.
Com certeza. Muito constrangedor. Então, assim, isso mostra que ele nem leu. Não, eu até entendo que ele pode ter feito a peça corretamente, feito todo o trabalho corretamente, mas na hora de citar a jurisprudência, porque às vezes é um pouco complicado mesmo você buscar uma jurisprudência específica, pediu para que a inteligência artificial buscasse aquela jurisprudência dentro daquilo que ele tinha feito, e ela a jurisprudência criou. Só que, se acontecer isso, você tem que ir lá buscar a fonte e verificar se está correto. Você tem que analisar tudo. É o básico, né, gente? É o mínimo, então, né? Ele te auxilia, mas ele não substitui. Do mesmo jeito que na área da indústria, né, na área industrial, hoje utiliza-se muito inteligência artificial, né? Mas o que eu já falei algumas vezes aqui, a inteligência artificial não tem o feeling do ser humano. Né? Ainda falta ainda. Pode ser que venha a ter? Não duvido. Né, que no futuro a gente já não sabe mais. A gente não sabe mais, mas hoje ainda não tem. Hoje você tem uma inteligência artificial que te analisa dados, pode te dar alguns resultados, mas naquele feeling do ser humano ainda falta. Não substitui. Para quem assistiu Exterminador do Futuro, sabe que esse futuro não está muito longe. Né? Não, pode chegar. John Connor que diga. Foi um visionário. Mas isso aí. Então, doutora, assim, para finalizar aqui, eu só queria agradecer a sua presença, que tenho certeza absoluta que foi de uma importância imensa para a nossa audiência, né, Eve? Foi excelente, foi complementar. Falei bonito agora, né? Tá vendo? Mas muito obrigado, viu, pela presença. Foi muito importante. Eu acho que nós tratamos algumas questões de direitos e também tratamos muitas questões mais tipo pessoal, social também, como você mesmo disse, o direito ele tem esse viés social também. Né? Tratamos também algumas situações que ainda estão sendo debatidas, que podem, daqui uns dias, ser diferentes do que nós estamos conversando hoje. Essas questões mais pessoais têm pensamento por todos os lados, e é extremamente importante a gente respeitar pensamentos diferentes, inclusive porque o pensamento diferente, a ideia diferente, ela enriquece o debate, o conhecimento. Tá? Mas, de qualquer forma, eu espero ter contribuído, eu espero ter ajudado as pessoas que forem ouvir a ter um pensamento mais crítico em algumas coisas, ter conhecimento de um pouco da legislação, eu espero ter contribuído. É isso aí. Busquem informações. É isso aí. E você que está assistindo, o que a gente conversou aqui, você concorda? Não concorda? Escreve aqui. Né? Ficou alguma dúvida? A gente vai deixar o contato da doutora aqui no comentário fixado, para você que quiser entrar em contato, né? E se tiver alguma dúvida, coloca aqui, porque e se ela volta, né? Com certeza, com certeza. A gente convida de novo, né? E não esqueçam também de seguir as nossas redes sociais, seguir a gente no YouTube, seguir nosso canal de cortes no YouTube também. E se você tem interesse em patrocinar a gente, estamos à disposição. É isso aí. Certo? É isso aí. Muito obrigado, doutora, pela presença. Obrigado, doutora. Indústria Sem Limites. Obrigado. Tchau, tchau.